Pronto. Então, iniciamos a gravação. Uma boa noite, gente. Boa noite. Hoje a gente vai ver, então, dando continuidade no... Faz tempo, né, que vocês pararam de ver Brasil. Das últimas aulas, a gente viu bastante. Teve Iluminismo, teve Revolução Francesa, né? E tudo que envolve esse tema, esses temas. Então, a gente vai retornar para o Brasil agora, nas próximas semanas, a partir de hoje. Começamos, então, com ainda metade do Brasil colônia, por assim dizer, século XVI, XVII, final do XVII, uh, final do XVII, que a gente vai falar mais dos perfis, né, da sociedade que estavam habitando o país, né, o território brasileiro, né, naquele período. Isso envolve, claro, os indígenas que aqui já habitavam, né, antes mesmo da chegada dos europeus, e vai envolver, então, também a chegada desses europeus, né, tanto os europeus de vertente religiosa, né, os jesuítas, quanto os europeus de vertente mais civil, pode-se dizer, que vão ser os bandeirantes, né. Mas, já vou para o próximo slide. Mas antes de a gente entrar de fato nesses assuntos de missões jesuíticas e bandeirantes, a gente só retoma rapidinho, né? E, vocês devem ter visto isso na primeira aula de Brasil também, e vão ver melhor ainda no final do ano, quando a gente tiver a aula mais de história indígena. Mas a gente vai falar só rapidamente agora dos povos guaranis, né? Que habitavam, então, o território que virá a ser o território brasileiro, né? Da América, que nesse lado mais ao, ao leste, né, da América, o lado oeste é lá no Chile, essas coisas. No lado oeste da América, os guaranis habitavam, então, principalmente a região costeira, né. Eles eram, uma das características principais deles é essa produção agrícola de subsistência, né, onde a mandioca é o principal a principal alimento plantado e colhido e, enfim, né, a principal produção deles. Tanto que da mandioca também vai surge ela na base dos pratos, né? Assim como o arroz talvez seja a base dos pratos na Ásia, a batata é a base dos pratos no norte da Europa, né? Principalmente Inglaterra, aquela região ali. O milho é muito também na América do Norte, né? México, Estados Unidos. Na América do Sul, a mandioca é o produto pilar, assim, né? Da base da alimentação. E além dessa questão de uma produção agrícola de subsistência, né? Então eles só plantavam o que eles comeriam, né? Não tinha essa noção de plantar para guardar ou de plantar para comercializar. Eles tinham a intenção de plantar e o que plantava seria colhido e seria comido depois, seria consumido pela população que a plantou, né? Pela aquela tribo, aquele grupo que estava ali. Os povos guaranis eram povos nômades, né? Ou seminômades. Então eles não tinham terra fixa, eles ficavam circulando, né, pelo vasto território ao longo do tempo. Quando eles percebiam que algum lugar já não era tão bom de morar, eles migravam para outro lugar, né. Então essas atividades pastoris, essa atividade de criação de animais, né, de domesticação de animais, também acompanha, né, essa característica do cotidiano guarani, né. Então eles criavam gado, principalmente na parte mais ao sul, né? E o gado vai vir. É um gado diferente do gado do boi que a gente conhece, da vaca, que vão vir só com os europeus, mas tinha, né, os gados aqui da América. E também animais de pequeno porte, né? E a questão do seminômade, então, eles ficavam circulando pelos territórios, né, em busca de melhores condições de vida, né, em tal território. E os guaranis também eram um povo guerreiro, no sentido. Tanto que Guarani, a palavra Guarani, quando traduzida para português, é a palavra guerreiro. Então, eles também eram conhecidos por serem, de fato, um povo guerreiro. E eles, então, acabavam tendo conflitos entre os grupos, né? Os grupos acabavam se conflitando para poder dominar certa região. Mas isso não pode ser usado como justificativa para se dizer, mas os índios se matavam, se guerreavam aqui antes de chegar os portugueses, então quando os portugueses vieram, eles não fizeram
com nada do que já acontecia aqui. Não, não é assim que funcionava, né? Era uma outra forma de pensar a guerra, era uma outra forma de se fazer a guerra, e era outra forma de determinar quem vencia e quem não vencia, né? A guerra, o conflito. Então, a chegada dos portugueses vai gerar toda uma mudança, né, estrutural na maneira deles pensar, na maneira deles uh, viverem e, enfim, né, tanto de guerrear, depois de plantar, enfim, vai mudar toda a vida deles, além também do fato de que boa parte dos indígenas, né, dos guaranis principalmente também, vão acabar sendo mortos, né, por diversos fatores, dentre eles trabalho escravizado, chegada de doenças trazidas pelos europeus, né, pois os indígenas não tinham os anticorpos necessários para certas doenças. E também a questão de assassinatos mesmo só para poder ocupar a terra, isso que é uma coisa, né, que acontece em 2021, né, 521 anos da chegada dos primeiros europeus aqui no Brasil. Então é um povo que vai sofrer bastante mortandade, mas ele ainda resiste hoje, né, é importante lembrar, né, os guaranis, como outros povos indígenas no Brasil, também resistem hoje e são importantes de serem lembrados e de serem preservados por questão de direitos humanos, né, gente? Eu acho que não preciso explicar por que eles devem ser preservados. Aqui tem então a mapinha, né, de onde os guaranis mais se alocavam. Os tupis, tanto que são é bastante comum, né, linkar tupi e guarani como uma mesma etnia, mas eles bem ao fundo tinha, né, diferenças. Os povos Gs, que eram que habitavam mais ao meio de onde hoje é o Brasil, também é um povo que vai ter uma origem mais ancestralizada com os povos guaranis também. Mas aqui, como está no mapa, os povos guaranis mais se alocavam nessa região mais ao sul, né, onde pega aqui ó, o estado do Rio Grande do Sul, todos os estados da região sul, né, Paraná, São Paulo também, aqui é o interior de onde hoje é o estado do Rio de Janeiro, um pouco acima do Mato Grosso, então toda essa região até mais ou menos a metade do país, e até aqui onde hoje é Rio Grande do Sul, Uruguai, todo esse território aqui era bastante habitado pelos povos guaranis. Isso tudo, aquela região toda ali daqueles povos e um pouco do que eu estava falando aqui sobre os povos guaranis vai mudar, né, como a gente já falou, com a chegada dos portugueses, mas principalmente com a chegada da Companhia de Jesus, né, que é quem vai, em primeira instância, cuidar dessas pessoas, né, desse problema que aqui existia durante esse processo de colonização, né, feito por Portugal aqui na América. Então, sobre a Companhia de Jesus primeiro, né, é um grupo que surge a partir desse contexto da Contra-Reforma, né? Vocês lembram que a gente viu Reforma e Contra-Reforma, né? Com a professora aqui vocês veem. E a Contra-Reforma, né? Só retomando, foi uma resposta que a Igreja Católica deu para esses movimentos reformistas, né? Esses movimentos que a criticavam. Então, em alguns aspectos, a Igreja aceitou, né, certas mudanças. Em outros, ela pensou como elas poderiam manter o seu poder, como elas poderiam manter o seu status e a sua soberania e a sua, enfim, significância. Então, uma dessas respostas foi, né, a fundação dessa Companhia de Jesus em 1534 e que alguns anos depois vai acabar então sendo reconhecida oficialmente pela Igreja Católica, né, pelo Papa, como um órgão, uma parcela da Igreja Católica. Ela vai ter como objetivo, né, esse grupo, essa companhia, que vai ser formada por padres e, enfim, missioneiros da Igreja Católica, vai ter como objetivo promover missões, no sentido de promover viagens que vão aos lugares, catequizar e educar a partir das matrizes católicas os povos que ali habitam. Então, a Companhia de Jesus ela funcionava realmente mais fora da Europa, né? Porque dentro da Europa boa parte das pessoas já estavam catequizadas, enfim, desde o Império Romano, né? E depois até vão se descatequizar a partir do momento que eles criam, né, outras vertentes do cristianismo. Mas então a Companhia de Jesus vai atuar na América, né, principalmente na América do Sul, que é onde ela vai ter mais
espaço para ser livre com as suas ideias, mas vai atuar também na Ásia, a gente tem, na Ásia até depois, né, vai chegar um momento que vocês vão ver até o final da aula, espero, que os jesuítas vão ser expulsos daqui da América Portuguesa, né, mas eles não vão ser expulsos do mundo, eles vão continuar existindo e vão continuar suas missões de catequização em países como a Ásia e países logo em seguida, né, quando a África acaba sendo colonizada, né, porque nesse primeiro momento, né, de 1500 até 1700, 1800 e pouco, a África era só um lugar onde eles iam, extraíam as pessoas, mas não colonizavam, né? Não, os europeus não chegavam a adentrar o interior do continente africano. Ou a partir do século XIX que eles, né, começam a adentrar para de fato colonizar e extrair as matérias-primas que haviam ali no interior do continente africano. Mas saindo então desse contexto de história da África, os próprios jesuítas então vão chegar na América Portuguesa, né? Principalmente a pedido de Portugal, né, da matriz, da metrópole, na verdade, vão chegar então para evangelizar os nativos e também para cuidar da educação dos colonos, né? Então a gente vê que a função principal deles, além, né, de promover a religião católica, também vai ser de promover a educação, que também é feita, é ensinada a partir dos dogmas católicos. Então, e é uma coisa que vocês vão acabar vendo em outros conteúdos também, de quanto a educação e a religião são coisas, são sinônimos até pouco tempo atrás, até República. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar que, na real, a gente já falou um pouco sobre isso em Moderna, Idade Média, que na própria Europa a educação é atrelada à religião. No início das primeiras universidades, as escolas, né, que alfabetizavam as crianças, eram sempre ligadas à religião católica. E aqui não é diferente, né? Então, aqui acontece, obviamente, mais tarde, e aí um período que na Europa se fazia o contrário, se tentava se associar muito em relação à reforma, né? Então, por isso que a gente fala em contra-reforma aqui, que na reforma se tinha um sentido de se independentizar a religião e a ciência, de certa forma, o Estado, né? E aqui, como uma resposta da contra-reforma, a gente tem essa questão de expandir eu falei isso até na aula de contra-reforma e reforma, que a contra-reforma, essa Companhia de Jesus especificamente, ela é uma tentativa de criar mais fiéis em um período onde se perdia fiéis na Europa. Então, se arregariava vários, né, porque fiel é dinheiro, e eles estavam perdendo dinheiro, então arrangaria mais do que fiéis em volta do mundo, não só na América, como o Bruno falou, mas na Ásia, né, era de importância, né, importância aqui, de money. Exato. E não só a importância de money, mas até tinha essa ideia de que os povos que ali seriam... Porque tinha a ideia, eu acho que talvez hoje em dia essa ideia exista, de que quanto mais pessoas acreditando naquilo, mais aquilo se torna forte, né? Sim. Então, era essa a intenção. E eles acreditavam que naquele território, digamos, da América Portuguesa, era um território que estava sendo colonizado e que, ao longo do tempo, possivelmente, viria a ter mais e mais pessoas ali morando. Então, seria importante que, desde o seu início, a religião estivesse ali fincada, né? E fixa, né? Não ser algo tão de certa forma, isso dá certo, porque até hoje a gente tem escolas jesuíticas aqui, principalmente em Porto Alegre, Anchieta também, Unicinos, são escolas, né, de grande poderio financeiro, inclusive, são, né, escolas de elite. Então, a gente vê não só aqui, né, mas é um exemplo próximo da gente, mas em São Paulo tem escolas jesuítas muito grandes, que demonstra que, na verdade, chegou e ficou, né? Apesar de ter sido expulsos, né, na época do Pombal, que a gente vai falar mais pra frente, eles continuam, de certa forma, né, atuando na educação até os dias de hoje. Exatamente. Tanto dos portugueses quanto, né, desses povos, então, que não mal falam português, né? Vão aprender o português, a língua portuguesa, a partir dos jesuítas. Tinha mais uma coisa que eu queria comentar sobre essa questão mais mundial. Que tem um fato que agora não consigo falar a fonte para vocês, a referência. Mas dá para procurar no Google. De que do conflito que tiveram contra os jesuítas, se eu não me engano, no Japão. Que
porque no Japão, né, já se tinha outra formação, outra mentalidade a respeito da religião, e com a colonização da Ásia, principalmente essa colonização mais ao Oriente, onde é China e Japão, né, isso já no século XIX, 1800 e pouco, vai ter bastante conflito, né, porque os povos de lá, que já estavam acostumados com a sua religião, não vão aceitar tão fácil como outros povos aceitaram, ou foram obrigados a aceitar, a influência, né, a missão jesuítica. Então, vai ter um conflito bastante, mas isso é algo à parte, não é algo que a gente vai estudar aqui. Então sobre as reduções jesuíticas. O que eram, então, as reduções jesuíticas? Eram comunidades, vão ser comunidades criadas pelos padres jesuítas, né, com o principal objetivo de catequizar os nativos. Então vão se criar pequenas vilas, vilarejos, né, vão construir pequenos prédios, casas, vão cercar um certo território ali, aquilo ali vai ser então a redução, né, vai ser um território reduzido, vai ser uma redução. Uma espécie, eu acho que não é ruim de falar, que é uma espécie de condomínio. Imagina um condomínio, tanto que vai ter aqui, ó. Vou mostrar para você a próxima slide. Não é aqui. Ai, cadê o slide? Tá, aqui, ó. Olha, isso aqui é uma redução jesuítica, ó. Ele é cercado, né? Tem os seus prédios, tem prédio para dormir, tem prédio para rezar, tem prédio para estudar, tem prédio para... É tudo bem demarcado. Mas as missões jesuíticas então tinham por principal objetivo estar ali para catequizar os povos nativos. E eram voltadas, né, sobretudo para a prática da subsistência. Então se mixava, como a gente falou antes, que os guaranis já tinham então, essa tendência de uma agricultura para a subsistência, os jesuítas vão aproveitar esse hábito, né, e vão então continuar com essa agricultura de subsistência, só que agora eles também vão ser proveitosos, né? Então agora os jesuítas vão comer também junto com os indígenas, apesar dos jesuítas não pegarem nas enxadas, né? Quem trabalhava eram os indígenas, não os padres só rezavam e ensinavam. Realizavam então essa agricultura e a atividade pastoral com o gado, né? Também como antes da chegada dos jesuítas. Aqui tem a República de Guairá, né, que é como se chamou essa primeira onda das missões jesuíticas no Brasil, que fica esse território aqui de várias missões, várias reduções que foram fundadas, foram construídas perto uma da outra, né, localmente falando assim. Isso aqui esse estado aqui, vocês veem, é o estado do Paraná. Então, mais da metade, e onde está laranja, meio bege, é onde a região da República do Guairá, que era uma república praticamente só de reduções jesuíticas. E vocês veem como era grande, né? Era quase 100% do que hoje é o estado do Paraná, sei lá, uns 80%. Essa República do Guairá vai ser uma primeira onda da chegada dos jesuítas no Brasil. Mas eles também, logo em seguida, eles vão se expandir mais para o sul de onde hoje é o território brasileiro. Eles não chegaram aí tanto para o norte. Tem algumas reduções jesuíticas, existências de reduções jesuíticas na região do Mato Grosso, ali, também interior de São Paulo, mas a boa parte, as principais, as mais famosas, foram construídas e existiram mais na região sul, né, entre os estados do Paraná e do Rio Grande do Sul. No estado de Santa Catarina em si, eu não tenho conhecimento, mas possivelmente pode ter existido. Ainda, né, sobre a Companhia de Jesus, Manuel Nóbrega vai ser o nome do padre que vai primeiro, né, chegar em São Paulo e vai fundar então os trabalhos da Companhia de Jesus no Brasil, né. Com a região do Guairá, né, aquela região que no mapa ali anterior, a partir dali, dessa região, vai existir então uma rota comercial, né, um caminho onde se circulavam, né, lembrando, né, que nesse momento era tudo carroça, né, gente, então as mercadorias andavam tudo através de animais, por animais, puxado por animais, cavalo, gado, enfim. E esse caminho era um caminho que ligava tanto a Vila de São Vicente, né, onde hoje é o estado de São Paulo, com o interior do continente, né, mais ainda para a região ali do Paraguai, porque, né, tinha toda aquela questão da extração de prata e ouro nas regiões pelos espanhóis, né, na região da América Espanhola. Então ali passava pela região do Guairá, pela República do Guairá, por essa localidade de várias reduções jesuíticas, passava uma rota bastante importante, né,
de comércio, tanto para Portugal quanto para a Espanha. Os espanhóis, que também tinham as suas companhias de Jesus, também utilizavam dos jesuítas para promover uma colonização. Os espanhóis vão fundar, então, as primeiras cidades da região por volta de 1600, e a partir do padre Antônio de Ruiz de Montoya, que as reduções também vão começar a ser vinculadas mais com a colonização portuguesa. Mas é um fato também bastante importante de se lembrar o quanto as reduções jesuíticas não necessariamente representavam uma certa metrópole, e acabavam em muitos momentos misturando, né, as duas metrópoles. Existia padres portugueses e padres espanhóis trabalhando na mesma redução e, enfim, conduzindo, administrando uma mesma redução. Aqui embaixo, então, a gente tem as principais reduções dessa primeira onda das reduções jesuíticas, né? Vão ter, então, as reduções do Guaiá, naquela região que a gente já viu no mapa anterior, onde hoje é o estado do Paraná, e as reduções do TAP, onde hoje é o estado do Rio Grande do Sul, né? E aqui é mais para o norte do estado do Rio Grande do Sul, centro-norte do estado do Rio Grande do Sul. E também, então, possui 18 reduções, a princípio maior do que a região do Guaiá, né? Lá tinham 12 reduções. E aqui, né, como eu falei, do estado do Mato Grosso, existiam as reduções do Itatim, mas não se tem muita informação sobre ela. Se tem mais sobre as duas ali, Guaiá e dos estados. Aqui eu já mostrei essa foto para vocês, deixa eu voltar. Então, aqui era um exemplo de redução jesuítica. Então, é a partir da necessidade de mão de obra escravizada, né, que vão pessoas, outros tipos de missionários, outros tipos de desbravadores, né, vão começar a invadir essas reduções jesuíticas em busca, né, de mão de obra escravizada. Então, junto da União Ibérica, né, quando a Espanha dominou Portugal, quando os territórios, tanto de América Portuguesa quanto de América Espanhola, o limite entre eles foi meio que não se importava. As pessoas não se importavam mais porque Portugal e Espanha, até durante esse período de União Ibérica, era o mesmo governo. Então, os limites territoriais não eram tão respeitados, e isso possibilitou principalmente então, essa leva desses bandeirantes, que logo mais a gente vai explicar o que de fato eles eram, vão levar então, os bandeirantes a invadirem ainda mais, né, essas reduções jesuíticas que estavam mais para o interior do continente, né, mais para a região do Guaiá. Então, em 1624 vão iniciar os ataques dos bandeirantes. Essas datas, gente, vocês não precisam decorar nada, tá? A única coisa que é bom de vocês decorar, vamos falar logo mais. Então, em 1624 vão iniciar os ataques dos bandeirantes. Em 1630, os jesuítas, não conseguindo mais conter os ataques, né, conter as invasões, vão evacuar, né, vão acabar desistindo e vão então se retirar, bater em retirada. E junto deles, né, vão então todos os habitantes das reduções, que a maior parte eram então indígenas, né. Então Montoya, né, um dos padres que inaugurou as reduções jesuíticas aqui na América, vai então liderar aproximadamente 12 mil nativos, né, 12 mil indígenas, que vão fugir em uma diáspora, a pé, né, vão fugir dali da região do Guaiá, mais ainda para o interior do continente, então mais ainda para a região de onde hoje é o Paraguai. Então eles vão praticamente sair dos limites, ou próximo dos limites do Portugal, da região que era de Portugal, e vão adentrar ainda mais para a região onde antes era da América Espanhola, e depois que Portugal se separa da Espanha, também volta a ser, né, só da Espanha aquele território. Então, as reduções jesuíticas, nesse período, meio que vão deixar de existir no território onde é conhecido como América Portuguesa. Né? Montoya, esse padre líder, né, das missões jesuíticas, sendo uma figura de bastante influência, vai se reunir com o rei Filipe IV, né, da Espanha, que é quem dominava também Portugal nesse período, em 638, e vai ser autorizado, então, o Filipe, né, o rei, vai autorizar ao padre Montoya a armar os seus indígenas, né, armar os indígenas
guaranis, né, que estavam reduzidos nas missões, né, nas edições jesuíticas. Então, aqueles indígenas que antes estavam ali naquela redução para aprender a religião, para aprender a educação europeia, a educação católica, e plantar, e praticar agricultura, e praticar a fé também, enfim, vão também agora se militarizar. Então, mais uma tarefa para eles, que era uma mão de obra, vão também ter o trabalho também de ter que brigar por algo que eles não queriam, eu acho. É sempre importante lembrar, né, gente? Será que todos esses 12 mil nativos ali estavam por vontade própria junto com os padres? É uma questão que eu não consigo responder, mas eu duvido. Isso é uma coisa que a gente até pode discutir da questão dessa história que a gente sabe, é uma história escrita pelos homens brancos, certo? Tanto é que, tipo, né, o que se considerava até pouco tempo atrás a escrita como um mestre documental absurdo da história. Então, os indígenas nessa época, né, eles tinham seu jeito de falar, mas eles não tinham a escrita que é a escrita que a gente tem hoje. Claro que vai ter mais para frente, vão ter indígenas, não portugueses, mas indígenas da área espanhola, ali na América Espanhola, que vão começar a escrever e contar como é, né, do ponto de vista deles. Mas aqui a gente está olhando de um ponto de vista europeu, certo? Então, a gente tende a tirar a agência dos indígenas desse período, né, tanto de invasão, de diálogo interno entre eles mesmos, mas eles têm agência, né, e isso é uma coisa importante de se falar, então, em várias questões, não só em questão indígena, mas de povos, né, minoritários, né, no sentido minoritários para a história, de escrita de história, de não tirar a agência deles. Eles provavelmente tiveram discussões internas, disputas internas, né, formas de lutar contra até os próprios jesuítas, né, com certeza. Sim. Mas a gente não tem essa fonte documental, certo? Infelizmente, a gente não tem esse tipo de como saber ou não que, enfim, né, que passava. A gente tem fontes, né, alguns achados de documentos, etc., de indígenas que estavam sendo qual é a palavra certa quando se revoltosos, indígenas revoltosos. Uhum. Então a gente tem lá alguns documentos que vão comprovar que alguns indígenas acabavam de fato então sendo presos, sendo aceitados, enfim, mortos, eu acredito que não, porque se negavam a trabalhar. Porque se negavam a trabalhar, se negavam a fazer alguma coisa a mando dos padres. Então quando a gente pensa esses 12 mil, mais ainda que existiam nessas reduções, tanto lá do Paraná quanto aqui dos estados do Rio Grande do Sul. Com certeza, quando os jesuítas chegaram aqui e os reuniram para reduzi-los e ficarem dentro de uma terra ali cercada pelos padres, não foram ali, a maioria não foi ali pela sua livre e espontânea vontade, eles acabavam sendo obrigatoriamente levados para lá. E pelo fato também de eles estarem ali, imagina uma mãe indígena, um monte de filho ali, ela vai conflituar os padres que estão lá? Não, ela vai só seguir porque ela quer sobreviver e quer que os seus filhos sobrevivam, né? Então, às vezes quando a gente estuda a história, principalmente num período tão longo assim, a gente normatiza, né? Era normal os indígenas estarem reduzidos nas missões, nas edições de Eles aceitaram pacificamente estarem ali. Exato. Né? Todos os escravizados africanos, né? Gostavam de vir para cá. Subiam no navio por vontade própria e trabalhavam por vontade própria. Ou não quiseram, ou não deixaram de ser escravizados porque não queriam, ou porque não se revoltaram, né? Então, hoje em dia, eu acho que se busca mais trazer, né, esse tipo de autonomia, desse tipo de visão diferente, mas a nossa história, eu aprendi, né, eu me formei em 2012 no colégio, a gente não aprende história assim, a gente aprende uma história muito engessada ainda, uma história que tem uma linha já específica, né, uma linha tradicional, escrita por homens brancos, então é bom trazer, né, esse tipo de informação, até discussão historiográfica. Exatamente. Mas voltando, então, mais ao conteúdo de hoje, que isso que a gente está falando também é conteúdo, né, com certeza, não é nem um pouco distante do que a gente está falando. Mas, enfim, voltando ao slide, Montoya, então, vai conseguir, né, armar os seus, que ódio eu estou chamando os seus,
vai conseguir armar um dos indígenas que estavam sob seu domínio, pode-se dizer então, que ele de fato dominava eles, vai armar, o que vai fazer também, junto com o armamento dos indígenas reduzidos, também vai haver uma ameaça de excomunhão dos bandeirantes. Então, essas pessoas que estavam antes adentrando nas reduções e roubando, enfim, sequestrando os indígenas que ali moravam para serem escravizados mais para o litoral, né, onde as capitanias funcionavam, os bandeirantes, então, vão começar a ser ameaçados de serem excomungados, né, de serem expulsos da fé católica, por atacarem as reduções, né, então, por atacar os padres. É engraçado que antes, né, eles não havia sido... Quando começaram os ataques e fizeram a região do Guairá se movimentar, não tinha ideia de excomungar. Só teve a ideia de excomungar quando Montoya teve que ir lá pedir para o rei, né? Os interesses. Enfim. Vai haver, em 1641, uma batalha mais importante, né, que é chamada Batalha do Mimbororé, eu acho que é assim que fala. Que vai ser eu acho que é Amboré. Amboré. É Amboré, porque eles não falam direito M. Amboré. Que vai ser um confronto entre os indígenas junto dos jesuítas, né, então eles estavam do mesmo lado, contra, né, os bandeirantes paulistas, né, contra essas expedições que vinham para as reduções a fim de sequestrar os indígenas que estavam ali reduzidos. Estavam ali protegidos também, de certa forma, pelos jesuítas. Esse confronto, então, vai gerar um resultado do processo do bandeirantismo, que também a gente vai ver logo mais o que significa essa palavra bandeirantismo. Onde os paulistas vão vir a capturar os indígenas para serem escravizados nas lavouras paulistas. Então, a principal intenção desses sequestros, desses ataques, era conseguir mão de obra para as lavouras da região do estado de São Paulo. Tá. Aqui, eu falei antes para vocês, né, que o que a gente viu até agora era da primeira onda das missões jesuíticas no Brasil. Essa primeira onda, então, é vista com a criação, né, dessa República do Guairá e da região do TAPS, mais ao norte aqui do estado do Rio Grande do Sul. Com esses ataques dos bandeirantes, né, eles vão se recuar, como a gente também viu ali da evacuação, né, para a região do Paraguai. No Rio Grande do Sul, as reduções também vão acabar deixando de existir, né, as reduções do TAPS. E, por algum tempo, né, as reduções jesuíticas não vão estar tão presentes na América Portuguesa. Então, essa foi a primeira onda. Ela termina por volta de 1640, 1641, quando os bandeirantes, de fato, conseguem vencer, né, os poucos jesuítas e indígenas que quiseram conflitar. Os bandeirantes vencem, os jesuítas fogem, e meio que a primeira onda, então, da Companhia de Jesus daqui na América, as portuguesas se encerra. Mas ela retorna um tempo depois de um tempo passados os ataques dos bandeirantes, né, depois que as coisas meio que se acalmaram, por assim dizer. Os jesuítas vão retornar para a América Portuguesa, né, onde era conhecida a América Portuguesa, e vão então fundar uma nova área de reduções, uma área grande onde vão ter várias reduções, né, como era a região do Guairá e de Tapes. Vão então inaugurar uma nova área que vai então retornar, né, trazer de volta as populações guarani para a região, né, da América Portuguesa. Não quero dizer aqui, né, essa frase também não quer dizer que os jesuítas saíram, então levaram todos os guaranis para lá e aqui ficou vazio. Não é isso que a gente quer dizer. Quem saiu foram os jesuítas. Quem saíram foram os jesuítas e os indígenas reduzidos, os indígenas que estavam sob a dominação dos padres jesuítas. Mas os indígenas livres, né, os indígenas que não aceitaram serem reduzidos, assim como não só aqui no estado, mas em todo o continente americano, os indígenas que aqui habitavam, eles acabam não tendo muita, né, não se sabe muito o que eles faziam nesse momento. Mas a gente sabe o que os indígenas reduzidos faziam nesse momento. Nesse caso, então, os indígenas guaranis reduzidos voltaram para a região do Rio Grande do Sul. Se antes eles tinham fugido, agora eles voltaram.
e vão então se instalar mais para o noroeste. Se antes na região do TAPS era mais ao norte e o centro, agora é mais ao norte, mas ao oeste, na região onde hoje é conhecida como Sete Povos das Missões. Então, gente, essa é a segunda onda. A gente sabe, é famoso, né? A gente vê desde pequeno, os Sete Povos das Missões, né? Aqui no estado, é uma cultura quase gauchesca, né? Dizer os Sete Povos das Missões do Rio Grande do Sul, visitar lá, de fato, é uma história que deve ser, né, lembrada, mas com certeza a gente foi ensinado com alguns poréns, né? Com alguns olhares que não condizem com a verdade. Mas, até me perdi. Esses povos das missões Deixa eu só comentar uma coisa que eu acho que a gente não falou no início da aula, que a gente vai ter 2 períodos. Ah, é verdade, gente. A gente vai ter 2 períodos, tá? Porque o português trocou com a gente, e aí eles vão. Aí o Caio vai dar semana que vem português pra vocês no nosso período, de quarta-feira que vem. E aí agora a gente vai juntar os 2 períodos, que seria hoje e da quarta-feira que vem, certo? Só pra deixar. Não fiquem pavorosos. Ah, esse professor não termina a aula. Que ódio esse professor. Voltamente. Então, o que a gente conhece, né, sobre Sete Povos das Missões, né, sobre essas reduções jesuíticas da região ali do Noroeste Gaúcho, vão ser da segunda leva, quando os jesuítas retornam depois de terem fugido dos bandeirantes. Então, eles vão voltar e vão instalar então os Sete Povos das Missões e as suas ruínas que vão sobreviver até hoje. Então, quando a gente vai lá Santo Ângelo, enfim, naquela região lá e visita as reduções jesuíticas, né, que são até patrimônio da humanidade, as construções, né, do século XVI, XVII, aquilo lá é referente à segunda onda dos jesuítas. As primeiras reduções jesuíticas, existe muito pouco material arqueológico, muito pouco prédios, enfim, muitas poucas coisas sobreviveram, por conta que quando os bandeirantes atacavam essas reduções, eles... Tá travando, gente, meu... Não, tá. Quando os bandeirantes atacavam, eles tinham então a intenção de... Destruíam tudo, né? Como é que pilhavam as coisas, né? Pegavam as coisas que eram interessantes de valor e no resto metia fogo. E as coisas então acabavam sumindo, né? Mas os prédios da segunda onda, né, dos jesuítas aqui na América Portuguesa, alguns prédios, alguns materiais arqueológicos vão sobreviver, né, até os dias de hoje, que a gente consegue lá visitar. E nessa também segunda onda, então, vai haver um grande desenvolvimento econômico e prosperidade. Aqui essa palavra prosperidade, agora, quando eu escrevi isso ano passado, agora eu mesmo me critico, porque é uma prosperidade para os padres jesuítas, não para os indígenas. Mas vai haver, então, nessa segunda onda, com essas novas reduções, um caráter mais, no sentido, se antes eles produziam só para a subsistência, agora eles também vão produzir também com interesses mais mercadológicos. Então, os padres, já nessa segunda onda, vão estar mais interessados em construir um poder mais capitalista. Eles vão estar mais nessa onda de comércio, né? E aqui, né, as aldeias contavam com um grande contingente populacional. Então, era muita gente que estava reduzida nessas reduções jesuíticas. Era bastante gente. Dúvidas até aqui, gente? Não. Não é algo que cai muito nas provas, né? Mas é algo que pode cair por conta, né, da importância, né, na história do Brasil colônia. Aqui, então, né, essa segunda onda. Eu esqueci de falar da datação, né? Enquanto a primeira onda finalizou ali por 1640, a segunda onda retorna, então, 40 anos depois, mais ou menos, aproximadamente, né? Então, 40 anos depois que os padres jesuítas vão retornar e vão fundar, então, os Sete Povos das Missões. Voltaram para a região do Guaiá? Não sei dizer se voltaram para a região do Guaiá. Até onde pesquisei, até onde se ensina mais do ensino básico, não encontrei fontes, mas talvez deve ter uma pesquisa super acadêmica lá que encontre uma redução jesuítica de volta na região do Guaiá. Mas, enfim, os Sete Povos das Missões que representam mais, então, essa segunda onda da Companhia de Jesus aqui na América Portuguesa. Então é isso, gente. A região do TAPS era mais pro norte, então, gente. Pegava até mais essa região do Rio Uruguai aqui, e essa nova pega mais a região do Rio Ijuí e do Rio Piratini.
Deixa eu ver o próximo slide. Aqui, então, as ruínas lá, né, São Miguel. Essa aqui que é a ruína. Esse aqui que é um monumento, né, patrimônio da humanidade, né, desde 1883. Eu nunca visitei, já visitou, Júnior? Eu nunca visitei. Nunca fui. Eu tive um passeio que na oitava série que o pessoal foi, eu não fui. Até hoje isso me traumatizou. Eu lembro na escola também de ir e eu não fui. Vários passeios eu não fui. O que eu ia dizer? Que é muito legal, vale a pena visitar. Claro, eu sou algo que adoro coisa antiga, né? De noite, gente, hoje em dia existe todo porque é quase como um dos principais pontos turísticos da região, né? E então existe uma série de eventos que circulam, que acompanham, né, esse patrimônio, esse monumento. De noite tem uma projeção de luzes sobre essas ruínas, né, que dizem que é muito legal de assistir, que vale a pena. Então eu espero que daqui a um tempo consiga ir. Eu acho que tem algum museuzinho, eu não sei como funciona, que é perto, que tem algumas coisas, né, da época, tipo, alguns objetos, algo do tipo, assim, né, que eles usavam para trabalho, enfim. Eu vi umas fotos uma vez, mas eu não me recordo muito bem. Sim, tem até lojinha, isso é uma coisa que eu lembro. Tem lojinha, é verdade. Eu não lembro onde que eu vi isso, mas eu sei que tem lojinha, e que daí essa lojinha, ela é, né, organizada pelo Estado, né, pelo município de São Miguel, é algo mais estatal, então quem trabalha aí são pessoas brancas, né, a maioria, enfim, e me disseram que na porta das lojinhas, nas redondezas, não só dessa lojinha, mas também nas redondezas das missões, indígenas ficavam vendendo suas artes, né, suas produções. E isso daí gerava uma crítica, né, por parte de... eu não lembro onde eu vi isso, mas eu também critico isso. Por quê? Se a gente vê lá na lojinha oficial do Estado, lá vendendo coisa, caretinha, vendendo um monte de coisa penduricada lá sobre as edições jesuíticas, mas quem, de fato, merece atenção sobre esse assunto, no caso, os descendentes desses povos que ali foram reduzidos, acaba se ignorando, né? Então, os indígenas que acabam tendo que fazer no chão o seu standzinho, né? Mostrando ali para vender e para conseguir um pouco de dinheiro para sobreviver, enquanto, né, lá na lojinha oficial eles não têm nenhum alcance. Não se fala, chega a ser paradoxal, assim, porque eles estão vendendo arte indígena de um povo antigo, mas o povo que descende desses indígenas não são, né, tipo, nem vistos, nem utilizados para... isso chega a ser beirar burrice para mim, porque tu poderia reutilizar, reavivar o pensando em turismo, né, com a questão da produção artesanal indígena, né, local, mas não se pensa nisso, então... Não se pensa porque existe, né, toda... É uma forma também de racismo, né? Racismo com certeza. Institucional, né? Não querem dar um poder criativo ou mesmo poder econômico para essas pessoas, né? Uhum. Enfim, olha nós aqui. Nossas opiniões. Gente, sobre jesuítas é isso. Se vocês tiverem dúvidas, me perguntem. Pode ser que caia, assim, as missões em relação a URGS, assim, né, história do Rio Grande do Sul e tal, porque, né, como o Bruno falou, tem muita relação com a história local, né, do nosso estado, então pode ser que caia, mas, enfim, não tem uma tendência, assim, sabe, a cair, assim. Os bandeirantes já caíram no passado, se não me engano. Bandeirante cai. Cai mais. Até porque é uma coisa ligada mais a Ciclo do Ouro, a São Paulo, Minas Gerais. Então tem uma importância, assim, né? Como a gente vai ver agora, na questão tanto de um novo ciclo econômico, tanto quanto a colonização por si só do Brasil, né? Começa com com as bandeiras. Então vamos iniciar, então, bandeirantes aqui. E aí a gente começa a falar, antes de falar das bandeiras, a gente fala dos 3 tipos de expedições que existiam naquele período. Certo? Além da bandeira, tem as entradas e as monções. Então, o que seria as entradas? As entradas, elas eram, na verdade, uma expedição que era financiada, né, pela coroa. Elas eram expedições que também tinham
uma questão parecida com a bandeira, só que a indiferença da bandeira, a bandeira aqui, ela é catalisada pelos particulares, por pessoas comuns, digamos assim, não não pela coroa em si, mas pelos indivíduos locais ali, né? Pessoas, enfim, pode ser, dependendo da bandeira, pessoas que eram donas de terras à procura dos seus escravizados, né, que fugiam, ou por questão mesmo de achar ouro, ou de escravização indígena, como a gente vai ver. Mas as entradas, elas tinham mais por uma questão parecida, mas ela era financiada pela coroa, certo? Tinha a legitimação da coroa. Então, a gente vê ali, o Bruno falou até que eles foram proibidos de atacar, né, as missões e tudo mais. Então, eles, no primeiro momento, eles não têm um grande suporte, assim, da coroa por si só. Depois, com a achada do ouro, eles falam, os caras acharam ouro, então vamos se utilizar das bandeiras, mas não tem a ver, não tem uma intenção da coroa ali. Essa é a diferença entre a entrada e as bandeiras, certo? As mansões, por si só, ela é um caráter totalmente diferente, ela é mais um movimento entre zonas, digamos assim. Ela começa ali, principalmente a mansão, ela é um movimento hidrográfico, isso quer dizer, né, por rio, de São Paulo até a região das Minas, isso vai ser importante no ciclo do ouro. Ali começa na região do Tietê mesmo, né, o rio que corta São Paulo hoje, e vai levando mantimentos, vai levando comida, roupa, enfim, vários tipos de itens, né, que podiam ser utilizados ali, vai levando pelo rio até lá, da área das Minas Gerais, Goiás, que a gente vai ver depois, certo? Então, são essas diferenças principais, antes de começar por si só, falando o que é a bandeira, né? Porque a bandeira também se divide em três, né? A gente tem a bandeira de apresamento, a prospectora e o sertanismo de contrato, certo? A motivação, antes de entrar em si, né, no que seria cada uma, a gente fala sobre as motivações primeiro, para entender por que aconteceram naquele período e por que foi do jeito que foi, certo? Então, a gente tem o primeiro, que é a falta de recursos da vila, São Paulo, que até então não era nada demais. Que hoje a gente pensa, nossa, né, São Paulo, um dos lugares mais populosos do Brasil. Não, porque até então o ciclo econômico do Brasil era voltado totalmente para o Nordeste, certo? Aí lembre, cana-de-açúcar, provavelmente vocês tiveram na aula de Brasil, na primeira aula de Brasil, sobre a questão de cana-de-açúcar, de uso de mão de obra escrava africana, né, ali a partir ali do Nordeste. Então, a questão econômica era toda lá em cima. O São Paulo vivia mais de subsistência, né, não tinha uma economia muito forte. Então, eles começaram a pensar, bom, o que a gente pode fazer, né? Porque no litoral eles não acharam ouro nenhum, certo? Os portugueses vieram para cá em 1500 e falaram, bom, não tem ouro aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai, né, fazer o que a gente pode. Foi a cana-de-açúcar, era um dos pontos principais. Mas eles viam, né, o pessoal da América Espanhola ali, falando, bom, os caras estão achando ouro, o que tem de errado? A gente não tá achando ouro aqui. E aí as bandeiras começam a procurar, né, esse ouro que a gente vai achar mais tarde ali no meio do Brasil. Então, a falta de recursos da Vila de São Paulo causa isso, né, uma procura de algo, que seriam, então, os minerais, as riquezas minerais, o ouro, a prata, o diamante. A necessidade de escravos, e aí isso vai entrar no apresamento, né, aprisionar indígenas, principalmente, enviar eles para o Nordeste. Ali estava tendo ali naquele momento estava tendo uma pequena crise de mão de obra escrava. Então, eles vão começar a aprisionar tanto escravizados indígenas, né, rebeldes indígenas, como negros que fugiam dos seus senhores. E a defesa e o controle de ataques indígenas rebeldes, que seriam esses indígenas que moravam, né, a parte mais interna, não tão litoral do Brasil, e que se rebelavam contra a coroa. Não que se rebelavam contra a coroa, eles não queriam ser submetidos à coroa, queriam continuar tendo essa autonomia que sempre tiveram. Não submeter a ninguém. E não, a coroa não curtia muito isso, então eles acabavam sendo né, controlados, né, tipo, eles são aprisionados, mortos, enfim. Genocídio indígena começa a acontecer mais também por causa nesse período de adentramento, interiorização do Brasil, certo? Pode passar, Andra. Eu queria falar, gente, expedições, vocês conseguem compreender o que é a expedição em si? Mesmo? É verdade.
A expedição é a entrada a pé, a cavalo, né? De zonas internas ali. Conhecer a região, desbravar. Tinha gente que já tinha conhecimento, então a gente tem isso também, né? De paulistas que a gente pensa, eu vou falar sobre isso até no próximo slide, que a gente pensa em questão de bandeirantes. Aí tem aquela coisa idílica, né? De homem branco. Todo vestido, né? Principalmente os paulistas têm muito isso. O paulista de hoje, né? De achar agora o branco. Na verdade, eles não eram. Claro, tinha pessoas que eram descendentes de português direto, mas tinha pessoas também que eram já descendentes de indígenas e já tinham a língua, né? Já sabiam línguas indígenas, já sabiam andar pelo meio, né? Então, eles tiveram uma facilidade, algumas pessoas, tanto pelo apresamento de indígenas, tanto de procurar coisas, porque já conheciam a região pelos indígenas. Então, isso meio que vai contra o que hoje se prega assim, na coisa tradicional, né, paulista, tipo, não, os caras brancos lá, não sei o quê. Não, eles não eram totalmente brancos, sabe? Pode passar, Bruno, se tu não quiser falar mais sobre isso. Eu ia falar mais uma coisinha só. Pode falar. Mas eu não tô lembrando, vou esquecer. Não, qualquer coisa tu pode voltar de volta ali. Se eu lembrar, eu falo. Quero só falar sobre aqui o Domingos Jorge Velho, inclusive. A gente vai falar sobre ele mais pra frente, porque foi ele que entra no quilombo dos Palmares. Então, aqui a gente tem uma imagem dele totalmente idílica, né? Até botei ali. Foi uma ideia idílica, eu quero dizer, uma coisa imaginária, meio utópica, né? Que foi criado depois das expedições. Inclusive, o tema Bandeirantes é criado muitos anos depois das expedições. Então, a questão, né? Isso é uma coisa que é trabalhado por alguns historiadores, inclusive o Hobsbawm escreve sobre isso, que é a criação e invenção das tradições, como uma necessidade de legitimidade. Já falando metendo o Hobsbawm, mas é que eu gosto de Hobsbawm, eu amo esse livro, então tem que meter um pouquinho de Hobsbawm aqui. Ele fala sobre isso, né? Isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro, como uma forma de legitimação de um país, de um Estado nacional, certo? Como falar que a gente tem história, nós somos reais, nós somos um país de verdade, né? Tipo, aqui, isso aqui é nossos heróis. Então, eles criam um hall de heróis, né? Nesse período. Principalmente no final do século XIX e no começo do século XX. Aqui a gente tem um exemplo do gaúcho. Isso também é um exemplo, né? De invenção de tradição. Que isso não... Essa imagem que a gente tem de gaúcho não existia até o século XIX. Essa coisa todo, né? O CTG e tal. Isso começa a existir depois do século XX. De uma escrita sobre isso, o gaúcho que usa bombagem, não sei o quê. Não necessariamente, entendeu? Então, existe uma necessidade de se provar real, de se provar legítimo. Então, tanto o paulista fazia isso, em Brasil em geral, somente na Semana de Arte Moderna se tenta isso, né, antropofagia, de se montar o Brasil, como não sei o quê. Então, nesse período se tem uma necessidade de procurar isso. E os bandeirantes são isso. Só que a gente precisa também problematizar essa questão, porque eles são vistos como heróis, né? Hoje tem lá vários monumentos enormes, Borba Gato também tem. Só que eles também massacraram indígenas, eles massacraram negros, certo? Então a gente tem que olhar por esse lado, a gente nem falou, a gente falou antes, né? A escrita feita por muitas vezes pelos homens brancos, europeus, eurocentrados, né? E isso é uma prova disso. A gente, nessa foto, a gente vê outra coisa que eu ia até falar, essas roupas. Esse é um exemplo básico. Essas roupas que eles estão usando. Tipo, vocês veem essa coisa, bem fechada, uma roupa bem europeia, assim, né? Uma coisa bem... Gente, óbvio que eles não usavam isso. Essa própria desenho de 1900, bem quando eu tô falando pra vocês que é a época que eles começam a criar essa imagem dos bandeirantes, eles têm documentação falando que eles andavam, tipo, descalço, que eles andavam com roupas, tipo, meio assim, sabe? Nada a ver com isso aqui. Então, isso é uma prova, né? Mais material. Imagina andar com 40 graus com um troço desses. Olha essa manta. Tem condição, não tem condição, é óbvio que não, sabe? Então, não, sem condições, é isso, sabe? Tu ia falar uma coisa, Bruna? Pode passar.
Então, tipo de bandeiras, a gente fala primeiro do apresamento. Fala. Lembrei que eu queria comentar antes, é que os bandeirantes, resumidamente, são as doras aventureiras do século XVI. Eles iam desbravar as coisas. Não os bandeirantes, as expedições, né? Eles eram as doras aventureiras. Eles iam no sertão e falavam assim, o que é isso aqui? Ah, isso é uma... Quero essa! Tá, enfim, mas o apresamento, então, ela vai buscar, né, prender esses indígenas que não estavam sob controle da coroa ainda, e o que eles chamavam de ouro vermelho, né, que é o ouro, né, remetendo à cor da pele dos indígenas, avermelhado, que era o ouro que em segundo, né, o segundo poder, tipo, o valor, assim, que o ouro, né, o ouro amarelo, o ouro normal, e o ouro vermelho, que seria, então, essa mão de obra tão importante para as lavouras, enfim, né, para a cana-de-açúcar. Apesar de, daí a gente tem que falar de apesar de, porque existiu a proibição da escravidão indígena lá em 1500 já, 1550, por aí, a coroa falou que não era possível se escravizar indígenas, e porque eles eram, né, súditos da coroa a partir de então. Só que aí começou uma coisa chamada Guerra Justa, que era falar, bom, se eles não se submeterem a gente, tipo, se eles guerrearem contra a gente, então a gente pode submeter eles e a gente pode escravizar eles, porque isso é guerra justa, eles não querem aceitar a coroa, então eles vão aceitar a coroa na marra e a gente pode escravizar e matar como a gente quiser. Então foi isso que eles usavam como um subterfúgio para fugir dessa lei de não escravizar indígenas, né? Para poder aprisionar e levar esses indígenas para as lavouras para fazer o trabalho braçal, né, digamos assim. Então, isso foi importante para eles, principalmente no começo do século XVII, porque o tráfico negreiro enfrentou uns problemas, e também começou a ter mais pouquinho mais pra frente, começou a ter a disputa com as Antilhas, então a cana-de-açúcar já não estava bem das pernas, né, com a expulsão dos holandeses. Os holandeses vão para as Antilhas e começam a criar, então, cana-de-açúcar nas Antilhas, e começa a disputar com o Brasil. Então, esse problema da cana e do tráfico começa a necessidade de buscar indígenas dentro do Brasil, certo? Então, o apresamento é isso, é a busca de indígenas, apesar de não poder ser escravizados legalmente, eles escravizavam por essa questão da guerra justa, certo? Pode passar, Bruno. A prospectora, então, ela vai, como o nome diz, ela prospecta. O que é prospectar? É buscar. E eles buscavam ouro, eles buscavam diamante, buscavam pedras preciosas, né? E, como eu falei, eles chegaram aqui e se depararam com nada. No litoral não tem nada no litoral brasileiro. Porque, enfim, não tinha. E aí eles começaram, isso depois, né? 100 anos depois, falaram, bom, a gente tem que começar a dar uma olhada dentro. E aí eles utilizam esses paulistas se utilizam do conhecimento que eles começam a ter, né, com a vivência com os indígenas, e adentram o Brasil, né. Aí a gente tem que lembrar, como o Bruno falou, da questão da União Ibérica, que nesse período eles se unem, então aqui o Tratado de Tordesilhas já foi pro ar, pra janela, e aí eles começam a adentrar sem problema nenhum dentro do Brasil, e catar, então, essas coisas, né? Começar a catar isso. O primeiro que eles vão achar, a gente vai falar isso mais pra frente, mas são o ouro de aluvião, que são os ouros que ficam perto dos rios e tudo mais. Mas, além disso, além dessa exploração, tentativa de achar o ouro, eles tinham essa comercialização também, que eles faziam, a comercialização das drogas do sertão, né? Que são esses, digamos... Como é que é o nome disso? Ai, meu Deus. Especiarias. São as plantinhas, tipo canela, tipo especiarias. Especiarias. Então, eles começam a plantar e colher das rotas que eles vão fazendo, eles vão colocando, já que eles têm conhecimento do local, né, das zonas, começam a entrar, começam a conhecer mais, eles vão plantando e recolhendo essas especiarias, né, as drogas do sertão, que vai ser importante para o comércio interno bastante ali da região, tá? Então tem, além da abertura, tanto de colonizar mesmo, de criar vilas, que a gente vai ver mais pra frente, vai ter esse comércio interno surgindo muito forte no Brasil. Então o ciclo do ouro, ele começa, isso aqui é só um prenúncio que vai vir na próxima aula,
que começa, então, no final do século XVII, vai nesse século XVIII, que eles acham, então, na região das Minas Gerais, de Cuiabá e Goiás, certo? E aí começa a se... Aí pensa, tá? Vocês acharam ouro. O pessoal fala assim, pô, achamos ouro. O pessoal da metrópole vai dizer, bah, a gente vai ter que ir lá. E aí o pessoal começa a migrar para lá, começa a viajar para o Brasil, para a região, né, da América Portuguesa, e fala, vamos participar disso também, é uma chance de ficar rico. E o pessoal começa a migrar muito. Então, vocês imaginem, novo comércio, né, o comércio interno começa a crescer, a pessoa começa a ir, o comércio interno começa a inchar de uma forma muito grande, porque a colonização começa a aumentar muito, o pessoal começa vindo muito para cá. E aí isso vai dar, obviamente, problemas internos, né? A gente vai ver também na próxima aula, que entre os paulistas e o pessoal da metrópole fala, bom, por exemplo, a gente chegou primeiro, a gente tem que ter o monopólio disso aqui das minas, a gente não vai deixar os forasteiros, o pessoal de fora vir, né? E aí se criou uma guerra que a gente vai falar mais pra frente. Mas, enfim, né, do que a gente pode falar para prenúncio, né, para a próxima aula, a gente vai ter um desenvolvimento de grupos intelectuais. Por quê? Por que grupos intelectuais? Porque cria uma elite local. E essa elite local, ela, né, money, começa a mandar seus filhos para fora, os filhos voltam com ideias, né, assim, revolucionárias. Ai, vamos meter umas ideias iluministas aqui. E começa a trazer novas correntes que vinham já da Europa, certo? A economia, como eu falei, começa a, assim, fazer vários, porque começa gado, começa né, a questão do gado, principalmente aqui para baixo tem muito, né? A gente vê depois mais pra frente com char e tudo mais, mas lá para cima também, na região de São Paulo, para comércio interno, como eu disse, começa a pipocar por comida, por roupa, por N motivos, né? Porque se tem mais gente, precisa mais comércio. Então se desloca o ciclo da cana, que era lá no Nordeste, o pessoal começa a vir do Nordeste para cá também, para a região do meio, né? Para Minas Gerais, São Paulo. E aí se desloca totalmente a economia. A economia começa a se centrar no meio. Tanto que isso é uma das coisas que acontece, né? A interiorização do Brasil, o pessoal que era um litoralzão ali, que estava tudo se aglomerando ali no meio, começa a migrar para dentro do Brasil, porque, né, se abre o Brasil com novas rotas de comércio, a Minas Gerais, né, se começa a pensar em morar mais para dentro e muda-se a capital do colônia. Isso é uma coisa muito simbólica, digamos assim, porque que era ter um Salvador, que era um litoral ali para cima, se muda para o Porto do Rio de Janeiro, para escoação de ouro, para ficar mais perto das minas, para o controle da metrópole. Então, isso é um símbolo dessa mudança de ciclo, certo? Dessa mudança de ciclo econômico do Brasil. Acho que é isso. É o sertanejo de contrato. Então, o sertanejo de contrato, ele vai ter como principal, né, já o nome diz, eles são contratados, esses paulistas, para combater indígenas e perseguir esses escravizados fugitivos. E aí, normalmente podem ser contratados por pessoas, né, donos de terras, senhores, né, e eles faziam essas chamadas campanhas de desinfestação, que eram promovidas pelos governantes ou pelos particulares, como eu falei. E eles tinham familiaridade com a língua indígena, então eles conseguiam muito mais rápido fazer isso acontecer, né? Aprisionar esses indígenas e esses quilombos, quem tá como um exemplo, a gente tem o exemplo dos quilombos palmares, que eu acho que é o mais forte, apesar de existir vários quilombos nesse período, tá? Isso é uma coisa muito importante, as pessoas tendem a achar que, não, o quilombo do Palmar foi o único, né? Porque a gente tem muito forte essa história, mas o quilombo, ele persiste, vários quilombos vão persistir, vão acabar e começar a existir até o final da escravidão negra no Brasil. Então, o quilombo dos Palmares, ele é uma imagem disso, é um símbolo dos vários quilombos que vão vir, porque ele foi uma grande comunidade, né? O que seriam esses quilombos? São esses escravizados que fugiam dos senhores, alguns eram libertos, mas isso era raro, né? Eles se reuniam em comunidades e viviam de forma de subsistência ali. Eles tinham separado da sociedade, né, da coroa portuguesa e tudo mais, viviam como uma mini sociedade ali, vivendo entre si, plantando, enfim,
fazendo tudo sozinho, né, se autogerindo. E isso, obviamente, vai incomodar a coroa, porque vê isso como uma desfeita de poder, falar, estão indo contra o nosso poder, que é o supremo, então eles não podem fazer isso, e também, além disso, né, eram escravizados fugidos. Eles não tinham que estar ali, eles tinham que estar trabalhando. Então, nesse período ainda é muito caro comprar escravizados. Começa a se baratear mais para frente, né, principalmente no século XVII, XVIII, mas aqui ainda eles veem isso como perda de poder econômico também. E aí eles contratam, né, o Domingos Jorge Velho, que vai ser aquela foto ali que eu mostrei para vocês antes, aquela pintura é ele. E ele, então, destrói o Colombo dos Palmares. Essas bandeiras também, além disso, vão criar um êxodo rural dos paulistas, essa criação do gato que eu falei, né? A mineração do Centro-Oeste vai dar uma mexida ali na organização que tinha antes. Mas passa para frente. Eu botei um óleo do Manuel Vitor da Guerra dos Palmares. Tem uma Netflix, tem um documentário que eu acho que é tipo um doc Brasil, é um negócio do Brasil, você sabe o que é que eu tô falando? Que eu acho que é a Guerra dos Palmares, se eu não me engano se é isso. Se eu vi em outro lugar. Mas eu acho que sim. Guerra do Brasil, eu acho que são 6 episódios que falam de alguns conflitos mais famosos, assim, e a Guerra dos Palmares é um desses conflitos. Isso. Tem lá, se vocês quiserem dar mais uma olhada, eu acho importante, não só em questão de vestibular, gente, eu acho que é para entender alguns processos e para entender que os escravizados tiveram autonomia, que eu acho bom repetir isso, porque a gente fica olhando, a gente parece que tipo, tá, mas eles não fizeram nada, não, eles tiveram, apesar de eles terem sido destruídos e tudo mais, eles lutaram, guerrearam, aqui é um dos exemplos, né, aqui tem uma imagem dos homens negros aqui tentando combater os paulistas ali atrás. Mas, enfim, eu acho importante ressaltar isso, que eles tinham organizações internas, eles tinham agência, e eles tentavam, apesar de ser esmagados, né, a força coroa era muito forte. Né, enfim, pode passar, Bruno. Então, a consequência das bandeiras vai até 8h30, né? Uhum. A dizimação obviamente, a dizimação das populações indígenas na região de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Isso a gente meio que já sabia, né, tanto pelo que a gente está falando aqui. O Jean Derouet, que é um francês, que ele vem em 1800 e pouco para cá, durante o reinado de Dom Pedro I. Ele vem com a missão artística francesa, eu acho que é o nome, e ele começa a pintar essa pintura aqui, que tem, é do Debré, e ele começa a pintar momentos particulares da história do Brasil, paisagens, enfim. E eu acho que essa pintura é muito forte, assim, porque a gente tem, que nem aquela ideia ali do paulista branco, blá, 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 blá. Mas aqui a gente vê, até tá escrito ali, mamelucos conduzindo prisioneiros índios. Esse é o nome da tela, tá, gente? O nome da tela. O nome da tela diz já por si só, eles eram... As pessoas que estavam conduzindo esses indígenas, né, essa família indígena aqui, eram homens que não eram brancos. Eram homens que já eram, provavelmente, se não filhos ou netos de indígenas. Então, isso diz muito como é conflituoso isso, tipo, até de imaginar os bandeirantes, assim, tipo, essa coisa utópica do bandeirista não existe também, né? Mas, além disso, eu acho que a outra coisa que me deixa para falar nessa pintura é a questão das mulheres, das crianças aqui. E aí a gente fala também não só de escravidão, né, física, mas também de sexual. E aí a gente tem que falar sobre a questão do estupro das mulheres indígenas nessa época, muito forte, muito presente, e que ocasiona, né, obviamente, várias crianças que eram mestiças, né, mas que vieram frutos de estupros. Então, as mulheres indígenas sofriam uma dupla opressão, uma dupla violência, né? Elas eram escravizadas e elas eram estupradas também. Então, eu acho que isso é bom de trazer, né? Para não se apagar também isso da parte histórica, né? A destruição também parcial das implementações das missões reduções jesuíticas, a gente já falou também com o Bruno, né? A ampliação dos territórios para a América Portuguesa, também a gente vai falar sobre isso, a interiorização do Brasil, o Brasil começar para dentro, né, do território, e a fundação de novas vilas no interior e costas,
como Mogi das Cruzes, Taubaté, Curitiba, Desterro e Laguna. Esses 3 últimos são o sul, né? A gente não falou muito aqui sobre o sul, mas Santa Catarina, ela começa a ser, né, muito populada. O Desterro, que hoje é a ilha de Florianópolis, a ilha do Desterro, até então, né? E a Laguna, que é a parte mais ao sul, então, do Brasil naquele período, que era... daí vai ter umas questões mais indígenas também. Ali também tinham povos indígenas, né? Mas, enfim, é isso, galera. Se tiverem alguma dúvida, querem falar sobre alguma coisa, digam. É tranquilo, assim, não é uma coisa muito... com muitas datas, tipo, é mais, né, de factuais, assim, né? Processos. E aí, gente? Fala, Bruno. Eu ia comentar alguma coisa. Mas deixa o João tá escrevendo. Depois eu comento. Mas então tá ótimo. Essa questão que a Juliana falou, né, das mulheres serem duplamente. Tu falou duplamente violentadas. É a mesma coisa com as mulheres negras, né, as mulheres africanas e também brasileiras negras, por conta, né, dos estupros, né, e a questão da miscigenação no Brasil, ela é totalmente 90%, sei lá, não sei quantos dados, mas é a maior parte da culpa, ou não da culpa, mas do que possibilitou a miscigenação no Brasil foram, né, esses estupros por homens brancos em mulheres ou negras ou indígenas, né. Os homens negros ou homens indígenas, esses eram, né, não se tinha possibilidade desses miscigenarem com mulheres brancas, né. As mulheres brancas também já eram outras formas de serem violentadas, né. Elas não tinham toda a questão de rua, de circular, né, era sempre muito núcleo fechado, a questão toda da família, né, o homem trabalha fora, a mulher trabalha dentro, enfim. E por isso que se tem essa questão da miscigenação, e principalmente da questão se não me engano, da cor da pele, que esses dias eu estava vendo, por conta de que quando é um pai preto ou pai indígena e a mãe é branca, a probabilidade do filho nascer mais parecido com a cor da pele do pai é mais alta. Quando entra o contato, quando a mãe é de cor diferente do pai, no caso o pai é branco, a questão de misturar as duas genéticas é mais provável. Então por isso que se tem a miscigenação no sentido dos mamelucos, né, que é o nome que eles davam para os mestiços onde a cor da pessoa misturava entre branco e indígena, né, ou mesmo quando vinham os mulatos, da mistura entre preto e branco, né. Então, a miscigenação ela tem quem fez, né, tem quem possibilitou ela, e quem possibilitou ela foram os homens brancos estupradores, né. Boa parte donos de terra, né, donos desses escravizados. Então eram pessoas que tinham né, condições. Claro, que a gente não está também dizendo, não existiam outras formas de estupro. Claro que existiam as questões nas vilas, né, o patriarcalismo e o machismo, ele vai estar presente em todas essas esferas que a gente está vendo, né, do Brasil colônia, depois também no Brasil império e no Brasil contemporâneo. Mas nesse período aqui, a questão principal é essa dos estupros, né, pelos grandes senhores às suas subordinadas, né, às suas escravizadas. É bem tenso. E importante de ser lembrado, né, porque é a nossa história, né, gente? E se ela não é falada, ela vai ser falada de outra forma por outro alguém com as suas intenções, que talvez sejam até intenções de apagar a verdadeira história. Então, há de se ter cuidado. Gente, acho que por hoje é isso. As guerras, quando sempre exato, os estupros, né? Não só aqui na Ásia vai ter, nas guerras, principalmente. Aí eu lembro, falando de guerra, eu lembro da Segunda Guerra, no Japão, na China, vai sim, em outros lugares sempre vai ter. No Oriente Médio? Sim, no Oriente Médio, sim. De americanos lá sendo. Hoje em dia, por conta da internet, né? Ainda bem, se existe muito mais, né? A questão de divulgação. Mas imagina alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás, anos 80, quando invadiram o Paquistão ali.
É que a gente fala, às vezes fala de processos históricos, né? Pensando numa coisa muito, tipo, longínqua. É muito longe isso de mim. E, na real, não é, sabe? É um processo que não acontece, de certa forma, né? Em certos níveis. Mas, enfim, não acontece. Exatamente. Gente, Então, então, gente. por hoje é isso. É isso. Boa Até sexta. Sexta nós nos encontramos de novo. Sexta a gente vê o ciclo do ouro, daí a gente começa então a ver como esses bandeirantes acharam o ouro, né? Onde eles acharam o ouro, quando acharam o ouro e o que se deu, o que aconteceu depois de acharem o ouro. Aguardem ser nos próximos capítulos, gente. Exato. Beijo, gente. Um beijo. Boa noite. Se cuidem. Boa noite.